Obrigado mais uma vez, estamos aqui dentro do Cyber Talks. Vamos falar hoje sobre cibersegurança. Tenho o grande privilégio e honra de apresentar a vocês o Omar Tobá, sócio-diretor da TGT Consult, junto com o Pedro Masquil, autor da pesquisa da IISG. A IISG é um grupo internacional que provê pesquisas para o mercado internacional. E com um grande privilégio e honra, hoje temos eles aqui para debater a primeira e inédita pesquisa sobre cibersegurança no mercado brasileiro. Então, é com muito privilégio e agradecimento que a gente vai introduzir essa pesquisa para você. Então, primeiro, Omar, você gostaria de falar um pouco de por que essa pesquisa é importante e depois a gente passa para o Pedro. É com você, Omar. Tá ótimo, Rafael. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. De fato, Rafael, a TGT Consult é uma empresa de consultoria que há mais de 15 anos assessora nossos clientes finais em estratégia de tecnologia e em estratégia de gestão. E desde 2017, a gente se associou à ISG para produzir essas pesquisas no Brasil. A gente sentia uma necessidade muito grande de ter uma leitura do mercado brasileiro de fornecedores de tecnologia. E, portanto, a gente fez essa parceria com a ISG para produzir essas pesquisas com uma lupa no mercado local de fornecedores de tecnologia. Tanto para melhorar o nível de serviço, a contratação do lado dos usuários finais, como também para dar um feedback para os fornecedores locais das suas performances e melhorar o desempenho desses fornecedores brasileiros. Como comentei, em 2017 a gente fez essa parceria e nós estamos em 2018, 19 e 20, nós realizamos as pesquisas. Esse é o primeiro ano que a gente endereçou cybersecurity. A gente optou por fazer esse relatório no Brasil. Por quê? Por vários motivos, né? O principal é o crescimento dos ataques, né? Então, a gente tem casos famosos que são públicos, né, de universidades, de empresas de energia, de empresas de cosmético, que estão todos aí nos jornais, que deram prejuízos milionários. A mudança da infraestrutura de TI, a forma, podendo gerar vulnerabilidades ou não. E, em 2020, em particular, o fato do empreendimento da LGPD, né, ou entrada em vigor ou não, vai depender ainda das aprovações, da Lei Geral de Proteção de Dados, que também tem um impacto grande na gestão de segurança da informação e cibersegurança do mercado brasileiro. Então, para nós ficou claro, no final do ano passado, que era fundamental que nós, aliados à ISG com o relatório global, fizéssemos o capítulo Brasil dessa pesquisa, que o Pedro conduziu aí muito bem. Basicamente, essa é a nossa motivação. Não, muito obrigado. Eu acho que é muito interessante isso e a gente vai trazer esse tópico à tona sobre a maturidade, né, de cibersegurança no Brasil. Então, eu acho muito importante pesquisas como essa para que a gente possa tomar decisões estratégicas para que a gente possa ter uma melhor maturidade e um controle melhor dentro da nossa cibersegurança do nosso mundo corporativo. Então, bom, agora eu vou passar a palavra para o Pedro. Pedro, obrigado por fazer parte com a gente. O Pedro Bicudo Masquil é o autor da pesquisa, então acho que é muito interessante para a gente ter ele conosco e falar um pouco, então, como tudo isso começou, né? Por que cibersegurança, de repente, e o Brasil? Então, para mim, é muito importante, porque eu sempre tento criar essa maturidade, trazer essa maturidade. Mas, Pedro, é com você. Obrigado, Rafael, é um prazer estar aqui, obrigado por todos que estão assistindo aí, dar seu tempo de atenção para o nosso trabalho. A ISG faz uma série de pesquisas, então essa faz parte de uma série que segue padrões globais de pesquisa, então ela não foi feita considerando apenas o Brasil, ela representa a pesquisa, ela tem um relatório para cada país, mas ela representa vários países, então nós estamos cobrindo Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Austrália, dentro dessa série de pesquisas de cybersecurity. Isso é muito bacana, porque a gente consegue ter uma perspectiva de como são diferentes cada um desses mercados. Então, a realidade, realmente, ela não é uma realidade
global em alguns aspectos, ela sempre tem uma particularidade, umas questões locais. Isso dá também a importância do seu evento, tratar Brasil separado de global, por exemplo. A gente avaliou muitas empresas para poder qualificar, nós temos um critério de qualificação das empresas para participação, já que não existe, né, no Brasil, ou em muitas partes, não existe um órgão que vá lá dizer, bom, essa pessoa é engenheiro, ela tem CREA, essa pessoa é um médico, ela tem CRM. Nós não temos um órgão que vai definir se a empresa tem a capacitação ou não, mas você tem várias formações profissionais para os profissionais de segurança. Então, quando a gente classificou essas empresas, a gente está olhando, ela tem profissionais certificados, ela tem pessoal qualificado, ela tem um número relativo de clientes dentro do mercado brasileiro, embora, às vezes, uma empresa é global, ela pode ter muitos clientes em nível global, mas ela não ter clientes em quantidade aqui no Brasil. Então, a gente usa esses critérios. Então, de cerca de mais de 100 empresas que a gente olhou, nós classificamos 55 empresas para o relatório e essa pesquisa que nós estamos publicando aqui no Brasil. São, portanto, as 55 empresas top do nosso mercado. Para você ter uma ideia, quando a gente olha para soluções de software, nós identificamos mais de 200 softwares de segurança. E isso não elimina todas as possibilidades, isso é apenas aqueles softwares que foram mencionados por esses 55 empresas. Então, a gente não está ali adicionando outros que são, às vezes, startups, ou outros que não têm parceiros. A gente está olhando quantos softwares tem parceiro de serviços habilitados para entregar esse software. Então, é um mercado, a gente pode dizer, ainda pouca maturidade, porque o número de fornecedores e o número de entrantes, né, o número de empresas que estão querendo entrar nesse mercado é muito grande, significa que o mercado ainda não está maduro. Quando eu olho um mercado mais maduro, por exemplo, se for data center ou cloud, já passou por uma grande consolidação de empresas, aí vai encontrar um número de empresas muito menor. O fato da gente ter um número muito grande de softwares disponíveis, ele demonstra um pouco desse caminho ainda que cybersecurity tem para crescer. Ele também demonstra a complexidade que é para um cliente. Então, o cliente precisa ter apoio de um profissional de cybersecurity para conseguir tomar suas decisões, porque não dá para simplesmente você olhar para o mercado e falar, eu vou pegar esse fornecedor aqui, porque o software dele cobre tudo. Ao mesmo tempo que você tem 200 softwares, você não tem nenhum que cobre tudo. Então, todas as composições de cybersecurity, você precisa de diversas ferramentas. Eu acho que esse é um principal finding, é esse. O segundo finding mais importante da nossa pesquisa é que também corrobora com isso, apesar de a gente estar falando de 55 empresas, nós temos cerca de 20 que são de software, são fabricantes das soluções de cybersecurity, cerca de 30 é o que nós estamos falando em termos de provedores de serviço. Então, é o cara que você pode ligar e dizer, você pode instalar essa solução de segurança para mim? Ou você pode apresentar essa consultoria para mim? E me ajudar a tomar essa decisão? Então, essas opções, em número, você pensar 30, porque nós estamos olhando para o top, mas existe um monte de empresas que a gente não conseguiu qualificar, porque elas são muito pequenas. Então, basicamente, eu costumo brincar, tem 5 colegas que são muito bons de cybersecurity, eles podem se juntar, fazer uma empresa e já começa a vender cybersecurity. Então, é um mercado que está muito diluído, né, muito espalhado por conta disso. Isso faz com que você tenha dificuldade de diferenciar quem são os líderes, quem são as empresas mais confiáveis, quem são as que são aventureiras nesse mercado. E é bem complicado, nesse mercado de cybersecurity é bem complicado essa diferenciação, porque você depende das pessoas. Sim, é um ponto muito interessante que você está tornando, e com certeza o vendor que provê a solução de software é tão dependente do profissional. E é um mercado também bem competitivo, extremamente competitivo. Não somente empresas novas estão surgindo, como esses profissionais também está cada vez mais escasso, por a gente não ter essa maturidade que a gente cita, né, tanto na parte, como você citou, estruturalmente, profissionalmente e mais ainda, mais importante, a verificação de cada profissional, né? Então isso é muito importante. Mas assim, tocando outro ponto, né? Como que você vê a visão dos executivos
perante a sua pesquisa? Qual foi a mudança? Ou você sentiu que a maturidade não está lá ainda? Ou seria somente aquela, a gente precisa de cibersegurança, vamos contratar aquele cara ali e é isso aí. O que você acha dessa parte? Tem uma mudança importante, e essa é uma característica que se espelhou em todos os mercados que a gente está olhando, que é a maior participação da altos executivos da empresa nas decisões de cybersecurity. Então, se você pensar assim, alguns anos atrás, quando surgiu o papel do CISO, né, ele surgiu justamente porque precisava elevar a uma pessoa independente, elevar a participação das decisões de cybersecurity na empresa. Agora, tomou uma proporção ainda maior, porque agora os presidentes de empresas, os controllers, até os acionistas, eles querem saber qual é o nível de segurança da empresa, porque o ataque se tornou comum, o data breach, né, tem a lei da LGPD ou não tem a lei da LGPD, o impacto de marca, o impacto negativo para a marca é muito forte, e a perda de dados e a fraude, né, nós saímos também de um período de anos atrás, onde o hacker queria só mostrar sua capacidade, então ele invadia para fazer um vandalismo na sua página, um crime organizado que agora vai lá para roubar mesmo, ele fez um planejamento de como vai roubar a sua empresa. Então, isso fez com que elevou o nível de atenção dentro dos executivos, e todos os fornecedores de serviço que a gente avaliou, então a gente está falando aí dos 55, relataram a quase unanimidade, relatando que agora eles têm que conversar com a alta direção da empresa para conseguir justificar e conseguir demonstrar as suas soluções de segurança. Ela não é mais uma escolha técnica do pessoal técnico subordinado à TI, ela passou a ser uma decisão de negócios realmente. Muito interessante, e uma coisa que eu gostaria de compartilhar, confiança será uma parte fundamental da transformação digital, e não só isso, para você conquistar clientes e manter a confiança dos seus shareholders e dos seus clientes. Então, acho que a confiança entra agora também, né, numa maneira de exercer com que a empresa sempre traga o melhor para o cliente, não somente como um customer experience, mas a segurança sobre esse cliente. Isso. Incluindo nesse tempos que a gente vive de pandemia, que o mundo evoluiu muito rápido, ou está evoluindo muito rápido, só que a segurança ainda está para trás, né? Então, é muito interessante a gente falar isso. E analisando a sua pesquisa, eu pude perceber que a média de empresas que tem uma certa relação em cibersegurança é 35%. Isso seria uma maturidade ou seria a capacidade de operação dentro do mercado? Como eu comentei, o mercado é muito pulverizado, vamos chamar assim. Então, para os profissionais de cybersecurity que estão participando do evento, é aquela questão, é o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Então, a parte do meio vazio, a parte ruim, falta maturidade do mercado. A parte boa é que tem muita oportunidade no mercado, porque se eu somar o número de clientes, o número de empresas atendidas por essas empresas que a gente avaliou, ela é uma amostra ainda pequena, é muito diferente de quando eu faço o estudo para a área de sistemas ou estudo para a área de infraestrutura, onde você tem aquela regra de Pareto, funciona bonitinha, né? Você tem 20% dos participantes, que são o topo, eles têm 80% do mercado. Em cybersecurity, quando a gente faz essa conta, você chega à conclusão que tem muita empresa que está fazendo cybersecurity sozinha. Ela não contrata provedor de serviço, ela contrata as ferramentas sozinhas, ela não usa consultoria, e são as que são, assim, se você fizer esse screening, a gente não fez esse teste, mas cada um pode fazer seu próprio teste, vai descobrir que é onde você encontra a maior vulnerabilidade das empresas, onde ela tem menor amparo profissional para poder executar o serviço. É uma ilusão a empresa achar que ela pode ter um grupo técnico suficiente para proteger completamente a empresa. Uma coisa é você ter antiga proteção de perímetro, instalou as ferramentas adequadas, isso continua sendo necessário, né? Que nem uma casa que tem portão, porque você continua tendo que ter portão. Agora, se o cara pular o portão, você faz o quê? E no caso de cybersecurity, se ele entrar, o que você faz? É uma ilusão achar que com poucos profissionais dentro da minha organização eu vou conseguir bloquear um ataque.
porque eu preciso ter ajuda, eu preciso poder chamar alguém que vai me trazer escala, para chamar alguém que vai me colocar ferramenta. Então, para o mercado de profissionais, tem uma excelente oportunidade. E muito bom esse ponto, porque toda solução traz o profissional para operar, né? E isso. Com a entrada da inteligência artificial, as empresas estão olhando no custo, né? Porque toda vez que eu for trazer um vendor para operar certa tecnologia, vou trazer um software para operar, né, e depois vou trazer um profissional para operar esse software, o meu custo operacional torna-se não tão atrativo e o investimento em cibersegurança acaba não acontecendo, né? Então, assim, eu acho que a grande tendência agora é como que a gente evolui da parte na cibersegurança e na maturidade das empresas para começarem a adquirir soluções ou softwares que são mais automatizados, né? Hoje no mercado. E você tem citado sobre uma artificial intelligence também dentro da sua pesquisa. O que você tem a dizer sobre isso? Foi um aprendizado bastante interessante da inteligência artificial. Eu tenho certeza que no evento todo mundo vai falar sobre inteligência artificial. Você vai ter gente dizendo que a inteligência artificial vai substituir profissionais, e eu não sei se eu vou estar vivo para ver esse dia, mas está muito longe da inteligência artificial realmente substituir os profissionais. O que a gente fez? Ao conversar com os fornecedores de software, é claro que eles vendem o poder da inteligência artificial como sendo aquela grande ferramenta que vai revolucionar o mercado. Quando a gente conversa com os fornecedores de serviço, nós fizemos entrevistas com todos eles. Então, quando a gente está lá, nós falamos, ok, conta aqui então agora em segredo, não vou publicar isso aí que você está falando, mas funciona ou não funciona? Como é que você está usando? Você é um parceiro, você é um distribuidor, você está usando essa ferramenta. Como é que ela funciona? Então, o primeiro ponto é, sim, funcionam. Ela funciona para você conseguir ter escala e você conseguir acelerar o alarme. Então, você reduz o falso positivo e você tem, portanto, os alarmes são mais confiáveis e você tem rapidamente, em frações de segundos, você tem um alarme. E agora, se você pensar que quando eu estou trabalhando em monitoração, né, voltando à sua questão lá da escala, eu comprei a ferramenta e eu quero fazer a monitoração, eu preciso de 4 pessoas, porque eu preciso para trabalhar em 3 turnos e precisa ter um quarto cara que substitui a falta, fim de semana, etc. Então, é no mínimo 4 pessoas. Que no dia a dia não está acontecendo nada, porque no dia a dia a ferramenta está funcionando, ela está bloqueando o ataque, ela está pegando antivírus, etc. Então, você está com 4 pessoas que estão seguindo os alarmes. Na hora que você pegar o SLA típico de mercado, é 15 minutos para responder ao alarme. 15 minutos já foi. Se você demorar 15 minutos para responder para um alarme de segurança positivo, sério, que é diferente do 15 minutos de serviço que você precisa fazer uma reconfiguração no firewall, ou é um pedido para você reconfigurar um servidor em cloud. Esses são serviços que você pode esperar, porque não tem nenhuma emergência acontecendo. Mas se eu tiver realmente um incidente, um ataque, 15 minutos é muito tempo. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela te dá, em frações de segundos, o alarme, vamos dizer, roxo, tá certo? Dizendo, esse aqui não é um ticket comum de incidente. Isso aqui é uma coisa que você tem que atuar. E você pode começar a atuar imediatamente. A outra coisa que a inteligência artificial tem feito, através do machine learning, é dizer, quando isso aconteceu em outro país, em outra empresa, a solução que funcionou foi essa. Então, o que a inteligência artificial faz é que ela consegue trazer essa escala global para dentro da sua empresa. Porque só um sistema automatizado vai conseguir olhar para milhões de eventos e conseguir fazer aquele... Então, a grande diferença é, vai fazer os profissionais serem melhor capacitados e mais eficientes, mas não vai substituir a análise do profissional. Não, eu acho que isso é um ponto, hoje eu não vejo a substituição do profissional, com certeza, não, eu vejo a qualificação cada vez mais e mais, e esse profissional ser cada vez ter maior demanda desse mercado já tão competitivo. E agora, para a gente falar um pouquinho do famoso tema Lei Geral de Proteção de Dados, né, o que a gente pode atribuir do fator dessa lei com a pesquisa, porque eu lembro que quando a gente levou o evento, por exemplo, em 2017, sobre cibersegurança, a lei não existia, e inclusive a gente levou
pessoas da Europa para debater a lei que naquela época, né, estaria entrando em vigor. Então, assim, que foi em 2018. Então, assim, o que você vê desse comparativo, né, sobre a sua pesquisa, a maturidade e a lei no topo para cá agora fazer com que as empresas tenham que exercer certos critérios para adquirir essa segurança dentro do perímetro de cibersegurança. Pedro, deixa eu começar. Ok. E passo um pouco para você completar. Rafael, as empresas, quando falam em compliance de lei, o cacoete no Brasil, e acho que é um problema do jurídico. Uma lei geral de proteção de dados é um problema da TI. E não é, né? A LGPD, ela mexe com transformação cultural, mexe com processo de negócio e mexe com tecnologia também. Então, eu já vou chegar onde a pesquisa cruza com tudo isso. Quando a gente entra nas empresas, a primeira coisa é a responsabilidade da LGPD é do dono da unidade de negócio. Seja ele o diretor comercial, seja o diretor de RH, cada um vai ter uma responsabilidade e uma mudança cultural em relação ao LGPD. Então, a transformação que a LGPD demanda, ela mexe com essas dimensões. Então, 80% do esforço de adequação está em conversar com as pessoas, entender os processos, identificar as pessoas físicas, os dados de pessoas físicas que são tratados dentro da empresa. Então, o foco é muito grande da organização para dentro, e a TI, ela fica de lado nessa frente de implementação. Tem muita discussão de identificação, nós chamamos de personas, ou seja, que tipo de pessoa física é tratado dentro da organização. No RH, as personas poderiam ser os colaboradores, que você tem dado de pessoa física, poderiam ser os subcontratados, até o transportador, o piloto da moto que faz a entrega, ele não tem dados de pessoa física e ele lida com dados de pessoa física. Então, tem um esforço na área de negócio, identificação dessas pessoas, qual é a jornada desses dados dentro da empresa. Então, tem todo um aspecto de organização, de negócio. E, obviamente, não existe LGPD sem gestão da insegurança da informação e sem cybersecurity, né? Não adianta nada você ter todo o processo de negócio adequado, um tratamento das pessoas adequado, se os teus sistemas, se todas as aplicações ou se a tua infraestrutura está vulnerável a um ataque vulnerável a um ataque de perda e de vazamento de dados. Então, a pesquisa, ela cruza com a LGPD, principalmente nesse tópico de, como o Pedro falou, de segurança de perímetro e segurança de cybersecurity, né, Pedro? Você quer comentar aí? Isso. No nosso estudo, o foco principal não é LGPD, mas 100% das empresas entrevistadas, elas mencionam LGPD como uma prioridade. Cada uma delas diz que tem uma solução end-to-end para resolver o problema da LGPD. Então, obviamente, você tem que fazer uma peneira, você tem que fazer um filtro para saber qual é o seu problema e como você quer resolver. Então, no nosso estudo, tem os provedores de serviço que podem monitorar o acesso ao dado e monitorar a sua compliance para LGPD. Você tem empresas que têm ferramentas para poder fazer teste de vulnerabilidade, né, o scan de vulnerabilidade, varrer todos os seus dados e saber o seu nível de exposição. E dentro de plataforma de dados, o nosso quadrante de soluções DLP, Data Loss Prevention, ele trata desse assunto, as ferramentas que vão prevenir ou remediar a perda de dados. Mas a gente aprendeu o seguinte, você poderia classificar em 3 tipos de ferramentas. Nosso quadrante estão todos lá, porque nós estamos avaliando a empresa de segurança, não estamos avaliando a funcionalidade do produto. Embora ele esteja lá dentro da pontuação, a funcionalidade está escrita. Mas se eu pensar em funcionalidade, eu tenho 3 estratégias dentro das ferramentas de DLP. Uma se reflete a evitar que o conteúdo seja armazenado em lugar errado. Então, o conteúdo privado. Eu estou num call center, você me fala o seu número de CPF e eu escrevo num e-mail para mandar para o meu gerente. Já não estou compliance. Então, você tem ferramentas que vão
são capazes de identificar que aquela sequência numérica dentro de um e-mail significa CPF. Ele vai bloquear aquele e-mail e vai dizer, isso aqui não pode transmitir. Então, outras fazem esse tipo de análise mais avançada, tem lá, então, tem algumas que são ferramentas líderes lá no nosso estudo, que fazem o seguinte avaliação, ela faz o scan de todos os seus arquivos que estão na rede inteira, seja na nuvem, ou seja no seu ambiente privado, e ele faz o scan, e dentro de cada arquivo ele procura esses números-chave. Então, ele procura endereço de e-mail, ele procura número de cartão de crédito, ele procura número de CPF, são mais de 200 números pré-configurados, ou padrões pré-configurados, que essas ferramentas conseguem fazer. As top chegam de 300 a 500 padrões, porque está envolvendo padrões multipaís, né? Então, você tem identidade aqui no Brasil, você tem carteira de habilitação dos vários estados, e assim por diante. Ele chega, ele entra, e ele tem ferramentas que vão sinalizar, tem ferramentas que vão realmente substituir, vai entrar lá e vai borrar o número, vai trocar o número, vai apagar o número e vai dizer privado. Então, quem acessar aquele dado não vai poder. Mesmo que você adote essas ferramentas, você ainda precisa da consultoria, porque você tem que avaliar, ok, se ele apagar todos os dados, eu resolvi meu problema de compliance, mas como é que eu resolvo meu processo de negócio agora, como é que eu faço cobrança e assim por diante. Então, tem vários, não é uma lei, você tem que olhar para várias regulamentações. Outro tipo, então, a primeira eu olho o conteúdo, a segunda eu olho o movimento. Então, se eu espetei porque, lembre, a maior parte dos vazamentos de dados continua sendo feito por pessoas internas. Continua sendo feito por pessoas que têm a chave de acesso correta para poder entrar na sua rede. Então, proteger a identidade e proteger a rede não resolve. Você tem, então, ferramentas que vão fazer a avaliação do movimento. Então, eles vão dizer, esse acesso ao dado está vindo da onde? Então, o Pedro, que é um cara que trabalha em pesquisa, está acessando os dados financeiros da ISG. Está errado, bloqueia o Pedro, porque alguma coisa está errada. Então, essas ferramentas que fazem o Zero Trust, né, e fazem esse bloqueio em tempo real, estão evoluindo também. Obviamente, elas são mais caras, porque ela precisa ter uma performance, ela precisa ter uma configuração mais problemática, mas dependendo da empresa, precisa. É o poder do processamento, né? Isso vai impactar. Isso, e deixa eu perguntar sobre um case sobre a lei de proteção de dados. O Márcio tinha citado algo hoje, eu gostaria dele falar, porque ele teve muito presente a grandes empresas no Brasil, para ele também falar da versão dele sobre a maturidade da lei de proteção de dados, como foi essa participação da sua empresa para que a empresa que você estava operando percebesse a necessidade de aplicar a cibersegurança ou a lei de proteção de dados. Legal. Vai um pouco até pegando o gancho da pergunta anterior e complementando com essa tua atual. Uma das grandes benesses, o benefício dessa pesquisa, como o Pedro colocou, nesse mar de novas ferramentas e novos provedores de cybersecurity, qual que eu preciso? Eu acho que desse grande benefício é a gente entender, né, a pesquisa ela clusteriza, ela cria quadrantes e separa para entender que tipo de ferramenta ou que tipo de provedor ou que tipo de serviço eu vou contratar para tampar os meus buracos, minhas vulnerabilidades. Então, acho que esse respondendo um pouco a pergunta anterior e já entrando na sua. O que como eu comentei, 80% do volume de trabalho está em conversar com as áreas de negócio. A gente tem adotado uma abordagem ágil das metodologias ágeis de desenvolvimento. A gente tem entrado para fazer esse diagnóstico usando essa abordagem ágil. O que quer dizer? Eu encapsulo uma parte da empresa, então vamos olhar só a parte comercial. Em uma semana ou 10 dias, eu faço o levantamento, converso com as pessoas, simulo situações de negócios onde eles tratam dados pessoais. Na maioria das vezes, as pessoas têm um conhecimento da lei, mas não fazem uma correlação com a tua área de negócio. Eu não tenho dado de cliente aqui, mas eu tenho uma área de cobrança, por exemplo, onde eu faço uma cobrança ao Omar, né, ao Pedro, que está lá como cobrador. Tem dado do Omar, tem dados sensíveis, às vezes até dados importantes, que são tratados pela área de cobrança, que podem estar sendo vulneráveis ou podem ser tratados de uma maneira de risco. Então,
a gente faz essa discussão nesse sprint, que a gente chama de uma semana, para identificar essas pessoas, já recomendar um diagnóstico. O ponto interessante, Rafael, é que 90% das recomendações para entrar num caminho de adequação estão associados a pequenas mudanças que as empresas fazem, assim, que as áreas de negócio fazem rapidamente. É escrever pedir um consentimento para esse usuário, fazer um flag, né, um X no site para que ele dê a concessão do uso do dado, ou eliminar o dado após o uso, ou parar de coletar uma informação, por exemplo, que você não precisa, que não é necessário para aquele negócio. Então, pequenos ajustes de processo, eles te trazem muito próximo para a adequação e mitigam muito o seu risco. E, eventualmente, podem ter medidas de maior impacto, como, eventualmente, substituir um sistema inteiro. Se um sistema está numa tecnologia antiga, que a linguagem de programação não tem mais suporte, que o banco de dados é também uma tecnologia antiquada, obsoleta, ele vai ter que substituir, e aí é uma mudança de maior prazo. Mas a conclusão que a gente chegou é que, em a lei entrando em vigor, essas empresas que adotaram esse modelo ágil e rapidamente implementaram essas pequenas melhorias, elas estão muito mais próximas de uma adequação, mitigaram muito um risco de autuação do que alguém que adotou um modelo de longos diagnósticos e depois longas adequações. Então, o que a gente tem visto nessas empresas é que a gente escreveu até um artigo, a gente fala, não perca tempo com a LGPD. Não perca tempo não no sentido de desprezá-la, mas de não deixar o tempo correr e fazer um longo diagnóstico. De fazê-lo rápido, fatiado e fazer uma intervenção rápida que rapidamente você consegue ir no caminho da adequação da lei. Não, é muito interessante o que você citou, porque toda vez, né, quando existe um vazamento, é igual um incêndio, né? Quanto mais rápido você agir, menos, né, a tendência vai ser menor o efeito da catástrofe que pode acontecer dentro da empresa. Então, o tempo seu de reação é muito curto, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer vocês por participarem conosco, pelo tempo de vocês também, e também, assim, essa pesquisa está disponível, as pessoas podem fazer o download dela, onde que eu posso mandar as pessoas, posso disponibilizar no link, então deixo com vocês aí, mas assim, muito obrigado, vocês podem falar para a gente onde que a pesquisa está disponível para as pessoas que querem ter acesso? Pedro, você comenta isso? Nós temos a pesquisa, ela fica disponível, a primeira intenção da pesquisa é alimentar a nossa base de informação, e nós temos serviços de assinatura que os clientes assinam para poder ler os documentos, todos os artigos e as pesquisas que a gente publica. Essa é a primeira fonte. Alguns fornecedores de serviço ou fabricantes de software compram direitos de distribuição da pesquisa para poder fazer suas campanhas de marketing, etc. Um desses fornecedores, eu não sei se poderá disponibilizar o link no seu site, mas ele já disponibilizou a pesquisa para download. Um pedaço da pesquisa, né? Uma pesquisa customizada para ele. Mas enfim, esses fornecedores conseguem te fornecer o acesso aos quadrantes, o acesso às pesquisas. Legal, não, com certeza eu posso colocar depois com mais detalhes esses nomes desses fornecedores e eles podem entrar em contato. Mas, mais uma vez, muito obrigado, é um grande prazer ter essa pesquisa pela primeira vez no Brasil e eu espero que continue, para a gente poder avaliar o mercado ano a ano e poder comparar, né, essa maturidade, onde a gente está evoluindo, o que está ficando, o que está melhorando e o que está piorando, e também aprender um pouco mais sobre cibersegurança e o mercado. Então, obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer pelo convite. Foi ótimo. Boa sorte com o nosso evento aí no dia 29.